A história da economia da Espanha é, sem dúvida, um dos maiores paradoxos que existem. Pensa só, uma nação que constrói o primeiro império verdadeiramente global, que é literalmente inundada por uma riqueza que o mundo nunca tinha visto, para logo depois mergulhar em séculos de um declínio profundo e, no fim, se reinventar de um jeito que pouca gente poderia imaginar. Bom, vamos juntos desvendar essa história. Essa é a grande pergunta que guia a nossa análise. Como pode um império onde o sol nunca se punha, com rios de prata financiando tudo, acabar se tornando uma economia secundária na Europa? A resposta? Olha, ela revela umas armadilhas econômicas que continuam super atuais. Para a gente conseguir entender essa jornada de 500 anos, vamos dividir tudo em 4 grandes atos. Primeiro, o paradoxo da riqueza do império. Depois, os longos e difíceis séculos de atraso. Em seguida, o impressionante milagre econômico do pós-guerra e, para fechar, a crise recente e a reinvenção verde que está acontecendo agora mesmo. Então vamos começar lá no século XVI, na era dos Habsburgos. A Espanha controlava um império gigantesco e, mais importante, as minas de prata do que hoje são a Bolívia e o México. Mas essa riqueza absurda, essa montanha de dinheiro, acabou tendo um efeito duplo, quase como um veneno. E o conceito-chave para entender o que aconteceu é esse aqui: a doença holandesa. O nome é estranho, mas a ideia é simples. Pense assim: entra tanto, mas tanto dinheiro de um recurso só, no caso a prata, que a moeda do país fica super forte. O resultado? Os produtos espanhóis como tecidos e ferramentas ficaram caríssimos lá fora. Ninguém comprava. Ao mesmo tempo, ficou muito barato importar tudo de outros países. Isso simplesmente destruiu a indústria local. É uma lição amarga que muitos países ricos em recursos naturais aprendem até hoje. Essa metáfora da época é simplesmente perfeita. A prata não era investida para construir estradas, escolas, uma economia forte por dentro. Ela chegava e já ia embora, como chuva no telhado mesmo. Escorria direto para as mãos de banqueiros alemães e genoveses para pagar as dívidas gigantescas da coroa ou para financiar os exércitos espanhóis em guerras que pareciam não ter fim por toda a Europa. E se alguém duvida da má gestão, é só olhar para essa linha do tempo. A frequência com que o Estado espanhol quebrou é chocante. É uma falência atrás da outra. Isso destruiu qualquer tipo de credibilidade do país e mostra um padrão crônico de gastar muito mais do que se tinha, mesmo tendo uma riqueza que parecia infinita. O dinheiro era imenso, mas a administração era um caos. E o resultado de tudo isso nos leva ao nosso segundo ato, um período longo e doloroso de estagnação. Enquanto países como Inglaterra e França estavam mergulhando na Revolução Industrial, a Espanha ficou para trás, fragmentada por dentro e mais tarde completamente isolada do mundo sob a ditadura de Franco. Esse slide aqui é importantíssimo porque ele mostra a criação de uma economia dupla. Olhem os números da Catalunha e do País Basco. Eles decolaram com a indústria. Agora comparem com a Andaluzia, uma região agrária que, na verdade, ficou mais pobre. O país se partiu em dois, uma periferia que se modernizava e um centro que parecia parado no tempo. Aí veio o século XX, com a Guerra Civil e o regime de Franco, que só aprofundou essa crise toda. A política dele era de autossuficiência, a tal da autarquia. A ideia era que a Espanha produzisse tudo o que precisava sem depender de ninguém. O resultado foi um desastre completo. Os anos da fome, mercado negro para tudo quanto é lado e o isolamento internacional total, bem na época em que o resto da Europa se reconstruía com a ajuda do Plano Marshall. E esse número aqui, 40%, resume o tamanho do buraco. No auge do isolamento, a riqueza por pessoa na Espanha não chegava nem na metade da média dos seus vizinhos europeus. O país estava, sem exagero, à beira de um colapso total. Mas é exatamente aqui, no fundo do poço, que a história dá uma virada espetacular. Vendo que o país ia quebrar, o próprio regime franquista entregou o controle da economia para um grupo de tecnocratas. E eles arquitetaram uma das transformações econômicas mais rápidas e impressionantes da história. O ponto da virada foi esse aqui, o Plano de Estabilização de 1959. Era uma receita bem clássica de liberalização. Primeiro, desvalorizar a moeda para vender mais barato lá fora. Segundo, controlar os gastos do governo para segurar a inflação. E terceiro, e mais importante, abrir as portas da Espanha para o mundo. Foi uma ruptura total com a política de isolamento. E o resultado foi o chamado milagre espanhol. Uma taxa de crescimento de 7% ao ano por mais de uma década. É muita coisa. A Espanha deixou de ser um país agrário e se tornou a 9ª maior economia industrial do planeta. Para se ter uma ideia, nesse período só o Japão cresceu mais rápido no mundo inteiro. Mas é crucial entender que esse crescimento todo foi impulsionado por 3 motores que vieram de fora.
O turismo em massa, que transformou a Espanha na praia da Europa, trouxe muito dinheiro. As remessas dos milhões de espanhóis que foram trabalhar em outros países ajudaram a equilibrar as contas. E o investimento de multinacionais que abriram fábricas por lá modernizou a indústria. Só que isso também criou uma certa dependência que se mostraria bem arriscada no futuro. Isso nos traz para a Era Moderna. A entrada da Espanha no euro gerou um boom econômico gigantesco, mas que, na verdade, era uma bolha imobiliária prestes a estourar. O colapso em 2008 foi brutal, mas ele também forçou o país a começar sua mais recente e talvez mais importante transformação. O impacto social da crise de 2008 foi uma catástrofe. Esse gráfico mostra o colapso do emprego. A taxa de desemprego geral pulou de 8% para impressionantes 27%. É quase um terço do país. E para os jovens a situação foi ainda pior, passando dos 50%. Uma geração inteira foi marcada por essa crise. Agora, o que é fascinante é comparar como a Europa reagiu àquela crise de 2012 e como reagiu agora na crise da Covid. Em 2012, a receita foi austeridade, cortes e mais cortes. Em 2020, foi o exato oposto, investimento massivo e proteção social. Foi uma mudança de paradigma, mostrando que a Europa talvez tenha aprendido com os erros do passado. E a escala desse novo foco em investimento é colossal. Olha só esse número. A Espanha recebeu 160 bilhões de euros dos fundos de recuperação da União Europeia. Não para cortar gastos, mas para construir um modelo econômico totalmente novo. E esse dinheiro todo está sendo direcionado para esses projetos estratégicos, os chamados PERTES. A aposta é muito clara: usar esses fundos para se tornar líder dos setores do futuro, como carros elétricos e, principalmente, energia verde, aproveitando os recursos naturais que a Espanha tem de sobra, sol e vento. E isso nos leva a uma reversão histórica impressionante. Pensem bem. Por séculos, a falta de carvão foi um problemão para a indústria espanhola. Hoje, a abundância de sol e vento dá ao país uma das eletricidades mais baratas da Europa. E isso está atraindo justamente as indústrias que mais precisam de energia. A desvantagem virou a maior vantagem. E essa frase aqui resume perfeitamente a ambição final da Espanha hoje. A meta é deixar de ser uma economia baseada principalmente no turismo de sol e praia para se tornar uma potência tecnológica e verde, uma economia de sol e chips. Depois de 500 anos de uma montanha-russa de altos e baixos, a Espanha não está só se recuperando, ela está tentando liderar a próxima revolução econômica. A grande questão que fica no ar é: será que desta vez a riqueza que vem do sol vai ser mais bem administrada do que a antiga riqueza que veio da prata?